Olá, amigos sintonizadores. É com grande prazer que eu venho apresentar para vocês o item número 2 da lista que eu tinha passado, né, para a gente evitar a quebra de motor dois tempos, que se refere a acerto da carburação com a moto parada. E eu dedico inteiramente esse aprendizado que eu tive com meu amigo Ricardo Afonso, que é um grande amigo. Ele é um preparador excelente de RDs e já foi campeão gaúcho aqui no Rio Grande do Sul. Então é um cara que, além de ter um talento enorme, tem um coração maior ainda, né, em repassar esse conhecimento e dando a oportunidade de eu estar aqui repassando isso para vocês. Então fiquem até o final, porque é um assunto que transformou radicalmente o jeito com que eu acerto os motores dois tempos hoje. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Porque a gente consegue fazer um pré-acerto da moto com ela parada, antes mesmo de andar. Então fiquem até o final, porque o assunto é interessante demais. Muito bem, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês e que vocês reparassem bem no acerto de carburação dessa moto. Essa moto se chama KR-150 da Kawasaki, é uma moto tailandesa, tá? E na minha opinião, os tailandeses hoje eles estão na ponta, né? São eles que fazem aí, hoje na minha opinião, os melhores motores dois tempos, tá? Essas KR com 150 cilindradas, elas estão entrando na casa dos 6 segundos hoje, nos 200 metros. E já entraram na casa dos 9 segundos nos 400 metros. Então, não é para menos que eles têm um acerto de carburação excelente, né? Esse resultado todo passa com certeza aí pelo acerto de carburação. Então, segue o vídeo aí e eu vou narrar em cima desse vídeo para que vocês tenham aí um entendimento do que está acontecendo e do que eu entendo que seria um acerto correto naquela posição ali, tá? Bom, eu preciso que vocês reparem que quando ele acelera o motor em 100%, reparem que o giro não dispara. Tá? O que eu quero dizer? É que o motor, estando com a carburação correta, obrigatoriamente o motor vai se limitar pela carburação. Ou seja, o giro não dispara desde que a carburação esteja correta. Tanto em alta quanto em média. Mais para frente eu vou pausar o vídeo de novo. Eu quero que vocês reparem na mão dele, que quando ele acelera meio acelerador, o giro permanece estável, ok? Bom, aqui eu quero que vocês reparem na média, tá? Reparem que ele vai acelerar, sei lá, uns 30, 40, 50% do acelerador e a moto não dispara. Essa é a grande sacada do acerto do motor parado, sem carga, tá? Então, volto a dizer, sempre que o motor estiver sem carga, ele precisa se limitar pela carburação. Então, à medida que a gente acelera, o motor tem que estar estável, ele não pode disparar o giro. Se ele acelerar um pouquinho mais, a gente vai perceber que o motor subiu um pouquinho mais o giro, mas logo ele parou, tá? Ele vai acelerar 60%, 70%, 80% e o giro nunca vai disparar. Então, essa é a grande sacada dos motores dois tempos.
Mas agora vocês devem estar me perguntando como é que eu faço esse ajuste, não é mesmo? E é a pergunta que vale 1 milhão, concordam? Pois bem, vamos falar primeiro da alta, tá? Eu recomendo sempre usar a maior giclée. Por quê? Porque se a gente errar para mais, a gente não vai estragar o motor, né? Errar para menos é catastrófico. Então, eu recomendo que se faça o ajuste da alta depois que a gente estiver andando com a moto, tá? Porque a alta, ela é muito conclusiva. Se a gente tiver uma carburação gorda demais, a moto não vai limpar de jeito nenhum. Então, depois, quando ela estiver andando, a gente vem reduzindo o giclée da alta gradativamente até que a moto comece a querer limpar. E aí sim a gente vai fazer um ajuste mais fino olhando para a vela, certo? E agora eu queria falar da média, tá? Que vai ser sempre ajustada pela agulha, certo? Nós temos ali 5 posições da agulha, tá? Em que a gente precisa ir levantando a agulha, ou seja, baixando a clavilha, uma posição por vez, até que a gente consiga esse ajuste que eu mencionei antes ali, que a gente consiga limitar o giro do motor na média, e a média, quando eu falo ali de 20% de acelerador até uns 70% de acelerador pela agulha, tá? Então, o que pode acontecer? Né? A gente ter uma agulha fina demais, onde a gente vai baixar toda a agulha e ainda assim ela vai ficar gorda demais, tá? Ou a gente pode ter uma agulha grossa demais que faça com que a gente suba toda a agulha, tentando fazer com que entre mais misturar combustível e ainda assim a mistura ainda fique pobre, né? O giro do motor continua disparando à medida que a gente segura o acelerador. Então, nesse caso, a gente precisa trocar a agulha, tá? Se a média está disparando e a gente já subiu toda a agulha, a gente vai precisar de uma agulha mais fina, tá? Dá para a gente trabalhar essa agulha, né? Colocar ela numa furadeira e vir afinando ela com uma lixa até que ela chegue numa espessura tal que a gente consiga fazer esse ajuste da média, tá? E o contrário não tem muito o que fazer. Se a agulha está muito fina e a nossa média está gorda demais, ou seja, ela está se embrulhando demais, a gente precisa trocar a agulha para uma mais grossa. Não tem muito o que fazer, tá bom? E aí vem a baixa, né? Mas a baixa dificilmente vai nos trazer algum tipo de problema, porque a baixa a gente já percebe no momento que liga a moto, né? Se ela está se apagando, né? Quer dizer que a gente está com a baixa gorda demais, a gente precisa diminuir o giclée da baixa, tá? E o contrário, né? Se a lenta está disparando, a gente precisa aumentar o giclée da baixa e sempre fazendo a correção do ar ali, do parafuso do ar, que deve estar ali entre meia volta e 2 voltas, tá? Não mais e não menos que isso. O ideal é 1,5 volta, 1 volta, e a gente tem uma lenta estável, né? E fazendo uma transição aí da baixa para média, sempre nesse mesmo pensamento de que o giro precisa ser limitado pelo acelerador. Então, se a gente vê ali que da baixa para média tem uma transição ruim, ou muito gorda, ou muito magra, a gente precisa trabalhar aí o giclée da baixa para ter uma boa transição entre a baixa e a média, que daí no caso vai ser regulada pela agulha. Bom, então eu tenho certeza que vocês nunca mais vão escutar um motor 2 tempos da mesma forma, assim como foi transformador para mim depois que eu tive esse aprendizado do Ricardo Afonso. Mais uma vez, obrigado, Ricardo. E se esse assunto foi interessante e transformador para ti, como foi para mim, eu gostaria de pedir para te compartilhar com um amigo. Se ainda não me segue, por favor, me siga para receber mais conteúdos como esse. Obrigado.